E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Finalmente a parte 2, né, continuando os tópicos de teoria da informação. E neste vídeo eu vou apresentar para vocês as aplicações dos conceitos que a gente viu no vídeo passado na criptoanálise, né? Mas antes de dar início propriamente dito aos resultados, eu tenho que definir para vocês a notação que será usada ao longo desse vídeo, principalmente nas demonstrações. Então, o primeiro símbolo que eu quero definir para vocês é esse aqui, que representa a probabilidade de Alice criptografar o texto legível M índice I. Em teoria de probabilidades, probabilidades desse tipo, com essa forma, a gente chama de probabilidade a priori. O outro símbolo representa a probabilidade de Alice escolher a chave K índice R. Esse outro símbolo, que é uma probabilidade condicional, nada mais é do que a probabilidade de Alice ter criptografado o texto legível M índice I, dado que o C índice J foi interceptado por um atacante, por um criptoanalista. E a esse tipo de probabilidade, com essa forma, a gente dá o nome de probabilidade a posteriori. O outro símbolo, que também é um condicional, representa a probabilidade de se obter o texto cifrado C índice J a partir do texto plano M índice I, sabendo que M índice I foi, de fato, criptografado para produzi-lo. Por último, a gente tem a chamada probabilidade marginal, de se obter o texto cifrado C índice J. E nesse caso a gente vai considerar não somente um texto plano em específico, um texto plano fixado, como é o caso da probabilidade anterior. Aqui a gente vai considerar todas as combinações possíveis de se obter o texto cifrado, considerando combinações de texto plano e chave. Agora que a gente já definiu a notação, eu vou comentar um pouco para vocês sobre algumas daquelas probabilidades, que possuem certas propriedades específicas que são interessantes, que serão interessantes nas demonstrações. Como é o caso dessa aqui, E o que eu tenho para falar sobre ela é o seguinte: nada mais é essa probabilidade, como eu falei já, ela representa a probabilidade de a gente obter o C índice J a partir de MI. Mas como o cenário o qual a gente está trabalhando, o processo de computação, o processo de criptografia em particular, ele é determinístico, ou seja, todo ponto do domínio ele é único, e bem definido, a gente tem somente um meio, a partir de MI, de chegar no texto cifrado. E esse meio é justamente através de uma chave, ou melhor, da escolha de uma chave. Então, vamos supor que essa chave seja K índice R, ou seja, essa chave ela vai satisfazer essa equação aqui, através disso que eu falei, a gente pode estabelecer a seguinte igualdade, Essa probabilidade nada mais é do que a probabilidade de a gente escolher a chave, onde essa chave satisfaz essa equação de cima. E isso aqui é muito importante, a gente vai usar muito isso na demonstração e também para alguns cálculos que a gente fará logo adiante. A próxima probabilidade que eu quero comentar um pouco mais seria a probabilidade marginal, Eu falei informalmente o que ela significa, mas tá aqui a formalização dela, Que seria justamente você calcular, os meios, você considerar todas as combinações possíveis de chave e texto plano ou mensagem de se obter o texto cifrado que você quer calcular. Mas como em estatística, essas probabilidades, a probabilidade da escolha de MI e da chave, elas são independentes entre si, a gente dá o nome de probabilidades conjuntivas, elas são probabilidades conjuntas. Então, quando você as considera, você tem que fazer apenas um produto entre elas, E os demais casos você simplesmente soma. Então a gente tem essa fórmula daqui, São dois somatórios, porque é uma generalização, ou seja, o tamanho da chave, do espaço das chaves e do espaço dos textos legíveis, das mensagens, eles não necessariamente vão ser iguais. Então, por isso que tem dois somatórios, variando para diferentes números. A outra coisa que eu quero definir para vocês é o teorema de Bayes, que é uma ferramenta em estatística bastante importante, que nos permite calcular
probabilidades condicionais, né, através dessa igualdade. A gente pode reescrever esse teorema desse modo aqui de baixo, né? Claro, supondo que o denominador é diferente de zero, né? E, enfim, definindo tudo isso, vamos para o nosso primeiro exemplo, né? E aqui eu vou ilustrar para vocês como que um criptoanalista, um atacante, tendo capturado um texto cifrado na comunicação, né, que ele está escutando, ele poderia tentar obter informações acerca do texto original, né, que resultou naquele texto criptografado que ele obteve. Então, a gente tem esse seguinte esquema, né, ilustrado aqui, onde a gente tem ao todo apenas 2 mensagens, né? A gente tem 3 chaves e 4 textos cifrados. Se a gente combinar a mensagem M1 com a chave K1, a gente obtém o texto cifrado C1. Analogamente, M2 com a chave K1, texto cifrado C2. E por aí vai indo. Para a gente poder trabalhar, né, com nossos cálculos, eu tenho que supor certos valores, né, para cada probabilidade de escolha da chave e do texto plano. Então, por exemplo, para a probabilidade de M1, eu vou estipular um valor de 1/4. Para M2, 3/4. Para a chave K1, 1/2. Para a chave K2, 1/4. E para a chave K3, 1/4 também. São valores apenas fictícios, tá? Só para a gente poder calcular, né? Enfim. A gente está supondo que nós somos um criptoanalista, né? E no nosso caso, a gente capturou, digamos, o texto cifrado C2, né? A gente capturou o texto cifrado C2, a gente estava lá escutando uma comunicação, né, num canal não seguro, e a gente capturou esse texto cifrado. Então, um criptoanalista nesse cenário, ele está interessado em calcular essas 2 probabilidades a respeito do texto cifrado que ele capturou. Em especial, a probabilidade marginal, né, de obter aquele texto cifrado, e, por último, a mais importante, a probabilidade de uma eventual mensagem que ele suspeita, né, ser a original, ser a mensagem que resultou naquele texto cifrado. Então, um criptoanalista está interessado nessas 2 probabilidades. Ok, então vamos calculá-las, né? Para essa última, usando o teorema de Bayes, a gente sabe que isso aqui, né, que esse condicional nada mais é do que essa igualdade, né? Aqui embaixo apareceu justamente o que a gente quer calcular, né, que é a probabilidade marginal de C2. Isso aqui a gente faz um cálculo individual, né, separado. No numerador, a gente tem a probabilidade de M1 e a gente tem essa probabilidade aqui, né, que também é um condicional. Só que a gente já sabe, né, eu já comentei para vocês no segundo slide, que essa igualdade aqui, que esse condicional, ele nada mais é do que a probabilidade de você escolher a chave usada para criptografar M1 e resultar em C2. E você olhando na tabela, de quantos meios possíveis a gente consegue chegar a partir de M1 em C2, né? Obviamente é de 1 meio, é 1 meio só, né? Que a gente sabe que o processo é determinístico. E ele corresponde justamente a essa linha aqui da tabela. Ó, M1, a gente usa a chave K2 e obtém o texto cifrado C2. Ou seja, isso aqui nada mais é do que a probabilidade de escolher a chave K2. Então a gente coloca aqui, né? Só que agora a gente já tem praticamente tudo, né? Exceto o denominador, claro, que a gente vai calcular separadamente aqui ainda. Mas substituindo já, né? A gente tem um K2, que a gente já supôs que é 1/4. Então coloca aqui na fórmula. A gente tem M1, que a gente também supôs que é 1/4. E a gente tem que calcular o denominador, né? Calculando isso, pelaquela fórmula que a gente já viu, é nada mais é do que você considerar as diferentes combinações possíveis, né? Para você obter o C2. Isso corresponde a justamente essas 2 linhas aqui na tabela também. Ó. Então você tem que multiplicar a probabilidade de M1 por K2, por K1, a M1 por K2 e soma tudo isso, né? Fazendo,
a gente tem isso aqui, que vai ser... Deixa eu só apagar para não ficar uma bagunça. Tá. Ok. Continuando. Substituindo, né, os valores nessa soma, a gente vai ter que a probabilidade marginal de se obter C2 é 7 sobre 16, que é aproximadamente 44%, tá? Então, voltando no que a gente queria calcular, né, que é esse condicional, a gente substitui isso aqui, e a gente vai ter que a probabilidade de M1 ser, de fato, o texto original que resultou em C2, né, que é o texto cifrado que a gente capturou, é 1 sobre 7, que nada mais é do que 15%, aproximadamente. Então, você vê, né, que utilizando as fórmulas, né, todos os conceitos que a gente já apresentou aqui, né, que a gente já viu, a gente já consegue, por exemplo, calcular coisas desse tipo, né? Só que agora, né, já adiantando para vocês, todo esse cenário que eu ilustrei agora, ele só é possível porque esse esquema que a gente está trabalhando, ele não possui a propriedade, né, que é o ponto central desse vídeo, que é a segurança perfeita, né? Agora eu vou começar a mostrar para vocês, vou demonstrar resultados, né, de como que a gente obtém, né, quais são as condições necessárias para se ter segurança perfeita. Então, dito isso, vamos continuar. Ok, vamos comentar um pouco mais sobre as funções de encriptação. Por definição, elas têm a seguinte propriedade, que nada mais é do que uma espécie de segurança perfeita, eu poderia dizer que seria um caso mais fraco de segurança perfeita, tá? Só que aqui eu tô dando outro nome, né? Um nome que eu achei um pouco mais adequado e que ilustra também intuitivamente o que isso aqui significa, né? Ele representa a probabilidade de M, índice I, ser de fato o texto plano, né, a mensagem original que resultou no texto cifrado C, índice J, né? Só que isso, pela igualdade, é justamente a probabilidade de você escolher MI, ou seja, você criptografar MI, perdão. Então, né, informalmente, o que isso nos diz é que a captura de um texto cifrado e a sua eventual observação não fornece informação alguma sobre o texto plano que o originou. Ou seja, todos os textos planos, eles têm a mesma probabilidade de serem escolhidos para serem criptografados. Entende? Todos eles, a priori, podem ser a mensagem original. Ou seja, você, capturando um texto cifrado, não consegue identificar de antemão qual foi a mensagem que originou ele. Isso aqui é um caso fraco, né, da segurança perfeita, que de longe é mais intuitivo. Então, vamos avançar. Agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o que é realmente segurança perfeita. Informalmente, um criptosistema ele tem segurança perfeita quando não é possível obter informação a partir do texto cifrado sobre o texto legível. E vice-versa também. Deixa eu ver aqui, a volta também funciona, né? Que é justamente o que a gente vai demonstrar agora, tá? Mas antes, vamos definir formalmente, né? A gente tem um conjunto M, que seria o espaço dos textos legíveis, tá? Ele tem tamanho Q. Temos o espaço dos textos cifrados, que vai de C1 até C índice P. O espaço de chaves criptográficas, tá? Que vai de K índice 1 até K índice C. E cada K índice R define uma função criptográfica, né, dessa forma. Ou seja, informalmente, né, o que a gente está querendo dizer é que a gente tem uma correspondência bionívoca, tá? Uma correspondência injetiva e sobrejetiva, ok? Mas a gente vai ver isso aí, entender melhor como que isso funciona nas demais demonstrações que eu farei para vocês. E como a gente sabe, a gente acabou de ver, por definição, as funções de encriptação, elas possuem segurança perfeita. Perdoem pelo abuso de notação aqui, tá? Isso aqui não deveria estar aqui. Elas possuem segurança perfeita, sem somente ser essa igualdade satisfeita. Só que além disso, e a gente vai demonstrar agora, a gente também pode ter o caso inverso, né? Simplesmente trocando as variáveis aqui.
a gente tem essa igualdade. Informalmente, o que ela nos diz, né? Basicamente, a probabilidade de a gente obter o texto cifrado C índice J a partir do texto plano C M índice I, ela vai ser justamente igual à probabilidade marginal de se obter o texto cifrado C índice J. Ou seja, é justamente o caso inverso, né? A volta do caso do sigilo perfeito. Ou seja, nem mesmo com um texto legível a gente é capaz de inferir alguma coisa sobre o texto cifrado resultante. E isso é uma coisa bastante incrível, tá? Do ponto de vista formal, assim, da criptoanálise. Então, vamos para a demonstração, né? Primeiro, a gente vai partir da definição que a gente já sabe, né? Que é o caso da opacidade criptográfica, que é essa igualdade. E o que a gente vai fazer é basicamente multiplicar ambos os lados por essa equação aqui, por essa fração, perdão. Aí a gente multiplica ambos os lados por essa fração, tá? Só que isso aqui nada mais é do que o seguinte. Bem, aqui vai cortar, tá? Vai ficar só probabilidade de ser índice J, de um lado, né? E do outro é justamente o termo de Bayes aplicado. Isso aqui é o termo de Bayes, né? E pelo termo de Bayes a gente sabe que isso aqui é igual a isso. Ou seja, a gente provou, né? De maneira bem rápida, inclusive. É uma prova bem besta mesmo. Mas, enfim, né? Com base nessa prova, a gente pode agora estabelecer um resultado geral para a segurança perfeita, que seria justamente essa biequivalência, né? A gente tem segurança perfeita se somente se isso acontece, se isso acontece, né? E vice-versa. Então, vamos avançar um pouco mais. Agora, a gente vai começar a caracterizar a segurança perfeita. Bem, a gente já sabe, né, o que é segurança perfeita formalmente, que é aquela definição que a gente viu, né, aquele teorema, só que a gente não sabe ainda o que é necessário para obter aquilo, não é? E é justamente o que a gente vai falar agora, né? A condição necessária para se obter segurança perfeita é o fato das chaves serem equiprováveis. Ou seja, de todas terem a mesma probabilidade de escolha. E definindo isso formalmente, né, a gente tem o seguinte lema, né, que eu apelidei carinhosamente de espaço das chaves suficientes. E ele diz basicamente que se há segurança perfeita, ou seja, se há aquela condição que a gente viu anteriormente, tá, aquele teorema, se aquele teorema é satisfeito no nosso criptosistema, então o número de chaves distintas é maior ou igual ao número de textos legíveis possíveis. Então vamos para a demonstração disso aqui, né? Já adiantando, o que a gente quer provar seria isso aqui, tá? Embaixo. Seria isso aqui. Então vamos começar. Dados duas mensagens distintas, tá? MI e MK, e uma chave fixada, uma chave R, a gente sabe que, pela segurança perfeita, a aplicação, né, o texto legível, o texto cifrado, resultante da aplicação da criptografia nessas duas mensagens, elas são diferentes, tá? Elas são diferentes. Ou seja, por uma mesma chave K, você não pode ter dois textos legíveis distintos que resultam no mesmo texto cifrado, entende? Em outras palavras, para qualquer dois legíveis em M, são criptografados para cifrados distintos sobre uma mesma chave, né? Isso aqui é uma consequência da segurança perfeita, tá? Só que, em outras palavras, isso que eu acabei de falar é equivalente a você afirmar que, para uma chave fixada, para uma certa chave fixada, o número de textos ilegíveis ele é maior do que o número de textos legíveis, né? Do que o número de textos planos. Ou seja, em particular, isso aqui nada mais é do que a gente tem uma função injetiva de M a C, né? Do espaço M ao espaço C. Ou seja, isso aqui, essa desigualdade a gente tira por definição, tá? Em teoria de conjuntos. Quando você tem uma função injetiva que vai de um conjunto a um outro, a cardinalidade do primeiro é
menor do que a do segundo, né? Só que eu coloquei de maneira invertida aqui, tá? Pela propriedade da opacidade do texto plano, e a esse termo eu tô me referindo a esse teorema aqui, tá? Tô me referindo a esse teorema, porque antes eu tinha chamado esse teorema desse modo, tá? Só que aí depois eu atualizei o nome e eu esqueci de atualizar na prova ali, como estava escrito. Enfim, o que eu quero dizer com opacidade do texto plano aqui, nada mais é do que segurança perfeita, tá? Então, como existe segurança perfeita, a gente tem essa igualdade, né, pelo teorema. Isso aqui nada mais é do que uma instanciação, né, direta do teorema da segurança perfeita. E essa igualdade, né, essas probabilidades, elas são diferentes de zeros. Obviamente, elas são diferentes de zero, porque a gente sabe, né, que todo texto cifrado, ele tem um correspondente no texto plano segundo a nossa função de encriptação, claro, né? Ou seja, logo, existe pelo menos uma chave que criptografa qualquer MI para um dado texto cifrado CNCJ. Ou seja, o que eu quero dizer é que essa função ela é subjetiva, tá? Ou seja, todo texto cifrado tem uma imagem inversa, né? Em particular, ele tem uma imagem inversa a uma chave. Em particular, né, falando do modo inverso, a gente tem justamente uma função injetiva do texto cifrado às chaves. Entende? Né? E como a gente com uma mesma chave, a gente não consegue criptografar o mesmo texto plano para dois textos distintos, textos cifrados distintos, né? Obviamente isso aqui contradição, né, com o conceito de função. Isso já é suficiente para a gente dizer que o espaço das chaves ele é maior do que o espaço dos textos legíveis. Logo, pela desigualdade, né, pela transitividade da desigualdade, logo a gente tem que o espaço das chaves ele é maior do que o espaço do texto plano. Que é justamente o que a gente queria provar, tá? É justamente o que a gente queria provar aqui, né? Se é a segurança perfeita, então o número de chaves ele é maior ou igual ao número de textos legíveis possíveis. Em particular, ele vai ser maior, né? Enfim, que é justamente o que a gente provou. O caso base de ser igual, isso aqui é trivial, tá? Tá, então pro vídeo não ficar mais longo do que ele já tá, eu vou cortar ele aqui. E vou fazer a parte 2, onde eu vou finalmente encerrar esse tópico sobre teoria da informação. E vou dar início, finalmente, ao tópico de criptografia. Na verdade, sobre técnicas clássicas de encriptação. Então, bem, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro até aqui. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, alguma passagem, não tenha ficado muito claro, comente aqui embaixo. Eu vou, com todo prazer, esclarecer para vocês as dúvidas. E é isso. Bem, os meus contatos eu acho que tá na descrição do vídeo, ou na biografia do canal, meu Discord. Pode entrar em contato comigo, e enfim, é isso. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.